Se você quer se aprofundar nas fórmulas DAX do Power BI, fique comigo até o final desse vídeo. Nós iremos fazer das mais básicas até as mais complexas. Tá bom, pessoal? Acompanhem até o final do vídeo. Então, primeiro a gente vai importar aqui para dentro do Power BI uma planilha para a gente poder aplicar as fórmulas, tá ok? Todos os arquivos estarão disponibilizados no repositório que estará na descrição do vídeo, tá ok? Então eu vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, vou acessar aqui a pasta que tem a planilha e vou fazer a importação aqui para dentro. O Power BI vai carregar a planilha aqui para dentro. Eu clico aqui na opção planilha 1, que é a aba da planilha, verifico, por enquanto a gente não vai fazer nenhuma alteração, tá? Vou clicar aqui em carregar. Pronto, a nossa tabela já está aqui, pessoal. Se eu clicar do lado esquerdo aqui no modo de exibição de tabela, ele já mostra aqui a nossa tabela, tá ok? Então o que eu vou estar fazendo, pessoal? Vou estar pegando aqui um gráfico de cartão, aqui do lado direito, vou clicar nesse cartão, vou deixar ele aqui no cantinho, e nós vamos fazer a nossa primeira fórmula, tá? Vamos aqui clicar em modelagem, aqui em cima, nova medida, ele vai abrir aqui pra gente poder escrever a fórmula, e qual que é a fórmula que nós vamos usar? É a fórmula SUM, tá bom? É a nossa primeira fórmula, que é a fórmula de soma, tá ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar SUM, e ele vai abrir aqui para minhas opções de fórmula. Tá, vai sugerir aqui algumas fórmulas. Como nós queremos usar a primeira, eu deixo a primeira selecionada e aperto Tab. Pronto, ele já abre para mim o início da fórmula. E agora o que eu vou passar? Eu vou passar a tabela que eu quero acessar para poder fazer a fórmula. Que no caso é a tabela planilha 1, que é a planilha que a gente importou aqui para dentro do Power BI. Depois de acessar a tabela, ele pergunta qual é a coluna que eu quero acessar para poder continuar a minha fórmula. No meu caso, é a coluna de valor total. Então eu vou abrir um colchetes, vou digitar aqui o valor total, ele já sugere o valor. Eu vou apertar a tecla Tab e pronto, ele já fechou aqui automaticamente. E eu vou fechar a fórmula com parênteses, tá bom? Então o que eu tô falando aqui? Soma, tá? Soma o quê? Dentro da planilha 1, que é a tabela, a coluna valor total. Tá ok? Então a gente passa o nome da fórmula, qual que é a tabela que a gente quer acessar para fazer a fórmula e qual que é a coluna que a gente quer acessar para fazer a fórmula. Tá bom? Vou estar dando um Enter. Ele vai carregar aqui. E a nossa fórmula DEX agora ela vai ficar armazenada dentro de uma medida, que está aqui do lado direito. Repara que já ganhou o íconezinho de uma calculadora, tá? Porque como é uma medida, ele identifica com esse ícone, tá? Então eu clico nessa medida e arrasto ela para dentro do meu gráfico aqui, ó, que é o cartão. E olha aqui que ele vai trazer 21 mil. Então ele trouxe o resultado. Resultado de quê? A soma da coluna valor total que está dentro da tabela planilha 1. Tá? Então se a gente for lá na nossa tabela aqui do lado esquerdo e a gente vê aqui o valor total e a gente somar esses valores, a gente vai ver que deu 21 mil. Tá? Então, e foi isso que a fórmula fez. Somou toda essa coluna aqui. Coluna de valor total. Tá? E a fórmula fica armazenada dentro da medida e a gente pode colocar essa medida dentro de qualquer gráfico. Tá? No caso eu coloquei aqui dentro. Então agora eu vou estar dando um título aqui para esse cartão. Tá? Vou clicar em cima, vou aqui em formatar seu visual, vou em geral, vou ativar o título, vou colocar o nome de SUM. Tá? Vou colocar a letra em negrito, vou mais para baixo aqui. Vou em efeitos. Aqui. E vou estar colocando uma fronteira visual. Tá? Vou também aumentar aqui o tamanho da letra do título. Pronto. A próxima fórmula que a gente vai estar usando, pessoal, deixa eu criar aqui um novo cartão. Vou colocar aqui do lado. Vai ser a fórmula average, tá bom? Que é a fórmula que pega a média, tá ok? Então eu clico em cima, vou aqui em modelagem, nova medida. Vou criar uma nova medida. Eu vou até nomear a medida como nome da fórmula, tá? Deixa eu dar um enter. Vou nomear outra também pra gente poder ir seguindo aqui. Tá ok? Aqui vai ser sum. Pronto, eu nomeei aqui o nome da fórmula, tá? Vou clicar aqui na fórmula average e aí o que eu vou fazer? Eu vou estar pegando, vou digitar average, vou apertar o tab, ele já vai me mostrar aqui a planilha, né, que é a minha tabela, eu vou apertar um outro tab, e aí agora eu vou digitar a coluna, que eu quero pegar a média. Então, usa a fórmula average, que é a média, vai na planilha 1, que é a tabela, e acessa a coluna valor total. Então, vou abrir o colchete, valor total, ele já me sugere aqui pra mim, eu aperto o tab, ele fecha aqui o colchete, mostrando a coluna, e eu fecho parênteses. Então, fórmula average, que significa média, dentro da onde? Dentro da tabela planilha 1, dentro da coluna valor total, tá ok? Vou dar um enter, ele vai trazer pra mim a média. Certo? Pronto, eu vou pegar aqui a fórmula, vou arrastar para dentro do cartão, e olha o que ele trouxe para mim. Ele trouxe a média daquela coluna, da coluna do valor total. Se eu voltar aqui na tabela e eu for lá na coluna do valor total, a gente vai ver que a média realmente é 3 mil, porque o 3 mil aparece aqui várias vezes, tá? Então eu volto lá no relatório, ele mostrou aqui para mim 3 mil, tá ok? O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar renomeando aqui o cartão só para a gente poder se guiar. Então com o cartão selecionado, vou aqui em formatar visual, geral, ativo o título, vou colocar o nome da fórmula, né, que é average, vou colocar em negrito, vou deixar no tamanho 30, vou deixar aqui centralizado, pronto, assim tá bom. Aí eu vou estar colocando também a fronteira visual, então vou aqui nos efeitos, fronteira visual. Deixa eu só renomear aqui o nome da fórmula, vai ser average, não vai ser average 2. Tá? Pronto. Agora eu vou criar aqui um novo cartão, pessoal, e a próxima fórmula que nós iremos usar é a fórmula count, tá? Que serve para contar. Vou aqui em modelagem, nova medida, vou colocar no nome da medida o nome da fórmula, tá? Que é count, serve para contar. E o que eu quero contar? Então vou usar count, aperto o tab, né? Seleciono aqui a fórmula, aperto o tab, ele abre a fórmula, count na tabela planilha 1, aperto o tab novamente. O que eu quero contar? Eu abro o colchete para passar o número da coluna e eu vou contar a coluna região, certo? Aperto o tab, fecho de novo a fórmula. Então conta para mim, na tabela planilha 1, quantas regiões tem, quantos valores estão na coluna região, tá? Dou um enter.
Ok, ele já criou aqui a medida pra mim. Eu vou arrastar a medida aqui pro cartão e ele vai trazer pra mim o valor 7, tá bom? Se a gente for lá na nossa tabela, aqui do lado, tem 7 linhas, tá bom? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ele fez a contagem dos valores da coluna região, tá? É lógico que a gente consegue usar isso aqui com condições, mas eu só tô trazendo um conceito básico pra que vocês possam entender, tá? Vou clicar aqui do lado, vou clicar no pincel de formatação e vou colar essa formatação aqui. Pronto, agora eu vou colocar um título. Deixa eu vir aqui no formato visual, geral, título tá ativo e count. Pronto. Próxima fórmula que a gente vai usar é a fórmula de max, tá? Que traz o máximo. Então cliquei aqui no cartão, vou estar colocando aqui do lado. Vou clicar em modelagem, nova medida. Vou colocar o nome da medida como o nome da fórmula, tá? Max. E vou digitar a fórmula DEX. Então eu digito aqui max, ele traz aqui para mim as sugestões. Eu vou pegar a primeira fórmula, vou apertar tab, ele vai abrir para mim aqui as outras sugestões. Mas o que eu quero? Eu quero ir na planilha 1, aperto tab, em qual coluna? Abro colchetes para passar a coluna. Na coluna valor total, que é essa daqui, ele já traz a sugestão para mim, eu aperto tab, fechou aqui automaticamente a coluna, então vou fechar a fórmula e vou dar um enter, tá? Então o que eu falei aqui? Traz para mim o máximo do que? Dentro da tabela planilha 1, na coluna valor total, tá? Então traz o máximo da coluna valor total que está dentro da tabela planilha 1, tá bom? A medida está aqui do lado direito, eu vou clicar e vou arrastar para dentro do meu cartão e ele trouxe aqui o valor máximo, 6.000. Se a gente for lá na nossa tabela, na coluna valor total, o valor máximo é 6.000, tá ok, pessoal? Então eu vou voltar aqui pro meu relatório, vou estar copiando aqui essa formatação, clico aqui no cartão lateral, copio a formatação, colo a formatação aqui no cartão de máximo, vou em formatar visual, valor do balão, geral, aliás, título está ativado, eu coloco aqui o nome da fórmula só para ficar organizadinho, tá? E pronto. Vamos agora, pessoal, fazer o mínimo. Bom, o mínimo é o oposto do máximo, tá? Então eu posso, inclusive, copiar aqui essa medida, tá? Vou criar um novo cartão, criei aqui um novo cartão, deixa eu chegar para cá, esses cartões. Eu vou clicar aqui no cartão, vou aqui em modelagem, nova medida. Prontinho, vou colocar o nome da medida de mínimo. Colocar o nome da fórmula, né, que é MIN, vou digitar a fórmula aqui, aliás, vou colar o que eu tinha copiado, né, deixa eu apagar aqui o nome, pronto, e só vou trocar o nome da fórmula, tá, ele vai trazer o valor mínimo pra mim, eu dou um enter, só copiei e colei o máximo, troquei de máximo pra mínimo aqui, e ele vai trazer pra mim, já trouxe aqui do lado direito, eu vou clicar, vou arrastar, vou soltar no cartão, prontinho, vou estar colocando o título, geral, título, mínimo, tá, pessoal, deixa eu copiar a formatação aqui, aqui eu copio a formatação e aqui eu colo, prontinho, copiei a formatação aqui do cartão do lado esquerdo e colei do lado direito, clica no do lado esquerdo, página inicial, pincel de formatação, depois clica aqui no cartão do lado direito. Se a gente for lá na tabela, olha só, o valor mínimo foi 1.000, tá? Qual que é o valor que ele trouxe aqui pra gente no relatório? 1.000, tá bom? Essas são fórmulas DEX voltadas para matemática e estatística, tá bom? Nós agora vamos avançar partindo para as fórmulas DEX que são voltadas para a lógica. Então, pessoal, vou estar criando aqui um novo cartão, tá? Vou colocar ele aqui. E o que a gente vai fazer? A gente agora vai usar a fórmula IF, tá? Vou aqui em modelagem, nova medida, e o que eu vou fazer? Eu vou estar usando if. If significa e se, ou seja, e se uma condição for atendida, você deve fazer alguma coisa. Se não for atendida, você não deve fazer isso, tá? Então, só faça isso se essa condição for atendida. If significa e se, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente digita if, tá? Eu vou aqui pra baixo, vou apertar o tab, porque é essa a fórmula DEX que eu quero, tá? Pronto. E aí ele me pede aqui alguns parâmetros, né? Ele me pede aqui um teste lógico, tá? Qual que é o teste lógico que eu vou fazer, tá? Na planilha 1, se a contagem, vou fazer devagar, fazer por parte. Na planilha 1, né? Se a contagem, lembra que a gente fez a contagem? Entendeu? O que é a contagem? É a contagem de linhas, a contagem de dados, pode ser a contagem de qualquer coisa. Mas aqui no caso vai ser a contagem de linhas, tá bom? Então na planilha 1, na tabela planilha 1, se a contagem, vou fechar aqui com colchetes, for maior que 0, esse é o teste lógico, tá? Ele vai fazer a contagem. Se a contagem for maior que 0, aí a gente coloca uma vírgula, certo? Acompanhando aqui o que ele tá pedindo pra gente passar os parâmetros. Então eu passo o primeiro parâmetro, que é o teste lógico, depois eu coloco uma vírgula. Já passei aqui o meu parâmetro, que é o teste lógico. Se na planilha 1, que é a tabela, na coluna, a contagem for maior que 0, aí ele vai ter que me trazer um resultado verdadeiro. Result if true, traga o resultado se o teste for verdadeiro. Então qual que é o resultado que ele vai trazer? Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Possui produtos. Pronto, fecho aspas. Se esse teste for verdadeiro, ele vai me trazer aqui esse retorno. Vou colocar uma vírgula e vou passar o próximo parâmetro. Qual que é o próximo parâmetro? Se o resultado do teste for falso. Result if false, tá? O que eu vou ter que fazer? Se o resultado for falso, se a contagem não for maior que 0, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou passar outro parâmetro. Não possui produtos, tá? Porque se for maior que 0, possui produtos. Se não for, não possui produtos, tá? E aí eu fecho aqui com parênteses, dou um enter. Pronto, ele criou aqui pra mim, do lado direito a fórmula, vou clicar, vou arrastar pra dentro do meu cartão e vou até aumentar aqui o tamanho do cartão. E olha só o que ele trouxe. Possui produtos, entendeu? Porque se eu for lá na tabela, a contagem é maior que 0, tá bom? Porque aqui tem 3, 6, 7 linhas, tá bom? Mas vamos supor que eu mudasse aqui a fórmula, pessoal. Eu colocasse, se for maior que 10, por exemplo, e desse um enter. Aí ele traz pra mim outro resultado. Por quê? Porque não possui mais que 10 linhas. Tá ok, pessoal? Então, essa é a fórmula if. A condição tem que ser atendida. Se ela for atendida, ela traz um resultado. Se ela não for atendida, não traz aquele resultado, traz outro. Vou voltar aqui pro normal, que estava antes. Vou estar formatando aqui o cartão. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Visão, geral, título, if. Prontinho. Vou estar alinhando aqui. Então, pessoal, agora nós vamos usar uma nova medida, que é a medida E, tá? Que é o AND. Certo? Eu vou mostrar pra vocês. Vou criar aqui um novo cartão. Pronto, vou colocar aqui do lado. Vou aqui na modelagem, vou em inserir medida, né? Nova medida. E qual que é
a fórmula que a gente vai estar fazendo. Na verdade, a gente vai criar uma fórmula e vai adicionar uma nova condição com o e. Então, por exemplo, suponhamos, né, no português aí do dia a dia, fui para o trabalho e depois fui para a faculdade. Repara que o e, ele tá fazendo uma junção, tá? Então ele tá pegando uma coisa e unindo com a outra. O e tá adicionando algo a mais, entendeu? Então, por exemplo, hoje tenho que ir para o trabalho e também tenho que ir para a faculdade. Então eu tenho que fazer duas coisas. E o e, ele me traz essas duas condições, tá? Então, se só uma condição for atendida, se eu for só para o trabalho, o meu objetivo não vai ser concluído, tá? Então eu não vou conseguir atingir meu resultado aí do dia, que é ir para o trabalho e depois ir para a faculdade, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o e aqui e acompanha para que vocês possam entender. Então vamos supor que eu quero fazer um calculate, né, que é para calcular, né, a soma da planilha 1 na coluna valor total, certo? E aí eu vou dar um enter. Olha o que ele vai trazer para mim. Criou aqui a fórmula aqui do lado, and, eu coloco aqui, pronto, ele trouxe os 21 mil. Que é o que a gente fez aqui, ó, na fórmula de soma, tá? Na medida de soma a gente fez isso. Se a gente abrir aqui, olha só, foi isso que a gente fez. A gente foi na planilha 1 e somou o valor total, tá? Se a gente vier aqui, o que a gente fez nessa medida aqui do end? A gente também fez isso, a gente calculou a soma do valor total, tá? E ele trouxe 21 mil. Mas e se eu quiser colocar uma outra condição, né? Por exemplo, traga a soma do valor total, onde na planilha tenha o produto smartphone na região sul. Como assim? Esses 21 mil, ele está trazendo aqui, ó. Ele pegou toda essa coluna valor total e somou, trouxe os 21 mil. Mas se eu quiser trazer o valor total somente do smartphone, que está na coluna produto, que também está na região sul, aí eu estou passando uma condição a mais. Aí eu não quero o valor total da coluna, eu quero o valor total somente do produto smartphone na região sul. Então ele vai fazer a soma aqui para mim, só que com esses dois, com essas duas condições. Ele vai somar somente os valores que na região tem um sul e no produto tem smartphone. Aí ele não vai trazer mais 21 mil, tá bom? Aí ele vai ter que trazer o quê? 6 mil. Porque se eu for olhar aqui na minha coluna de região, onde que tem sul? Na primeira e na penúltima linha. E onde que tem smartphone? Na primeira e na penúltima linha. Então traz o valor total somente dessas linhas, onde na região tem sul e no produto tem smartphone. 3 mil mais 3 mil vai dar 6 mil, tá? Então a gente vai colocar essa condição. Para isso que vai servir o e, para adicionar essa condição a mais. Então eu volto aqui, e agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a fórmula end novamente, tá? E eu vou colocar aqui, pessoal, vou colocar uma vírgula, tá? A soma do valor total, ele já entendeu o que é pra trazer. Agora eu vou fazer ele entender que ele tem que trazer a soma do valor total e com mais duas condições, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar uma vírgula, e aí eu coloco um e, certo? Um and, né? E aí eu abro aqui, pessoal, e eu coloco. E na verdade, antes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apagar um parêntese, tá? Eu vou colocar uma vírgula e depois coloco o e. Agora fez sentido. Por quê? Porque, presta bem atenção, esse último parêntese, se a gente clicar aqui, ele fecha esse primeiro aqui, ó, tá? Então esse parêntese faz parte desse. Esse aqui tá fechando esse, certo? Aqui, ó. Aqui fecha a fórmula toda. Fecha todo o cálculo, tá? E esse aqui fecha esse outro, que é a soma do valor total. Então é uma fórmula dentro da outra. Como eu quero fazer um cálculo, eu abro aqui meu cálculo e eu vou fechar só no final da fórmula, tá? Então eu vou apagar esse parêntese, eu vou colocar uma vírgula, eu vou colocar o i, certo? Ele sugeriu ele pra mim, eu aperto o tab, e agora eu vou passar a minha condição, que ele pede ali, ó, que eu posso passar a lógica 1, a lógica 2 e assim por diante. Então o que eu vou passar pra ele de condição? Ele vai trazer pra mim o valor total da planilha 1 e aonde tenha as seguintes lógicas, né? Onde na planilha 1, na coluna produto, tenha o valor, opa, deixa eu fechar com colchete, ok, seja igual a smartphone, certo? Fechei aspas aqui, vírgula, na planilha 1, na coluna região, seja igual a sul, tá? Então presta atenção na lógica. Agora eu vou fechar, fechei aqui o meu end, tá? Agora eu vou fechar a fórmula calculate, fechei, tá? Então presta atenção, pessoal. Calcula pra mim o que? A soma, que soma? Da planilha 1 na coluna valor total. Calculou? Beleza, dá 21 mil. Aqui eu coloco uma vírgula, não fechei ainda meu cálculo. E traga pra mim o valor total, aonde na planilha 1 na coluna produto tem um valor seja igual a smartphone, e na planilha 1 na coluna região o valor seja igual a sul. Então ele vai trazer o valor total somente das linhas que tem o sul e o produto smartphone, tá? Ele vai somar o valor total, mas atendendo a essas condições, tá? Então vou dar um enter. E ele vai atualizar. Pronto, ó. Agora ele foi 6 mil. Tá vendo? Então é pra isso que serve o end. O end serve pra isso, pra poder adicionar algo a mais, tá? Então, pessoal, agora nós vamos abordar aqui a fórmula DEX OR, tá? Que também serve para estabelecer condições, junção de condições, enfim. Se a gente for trazer para o português brasileiro, né? A gente tem o e, que vocês já entenderam para que serve, que é para adicionar algo a mais, que é o and, né? O and que é o e, e a gente também tem o or, que é o ou, né? Então, se a gente for trazer para o português brasileiro, o que acontece? Caso Maria faça um relatório, faça um dashboard ou uma planilha, ela irá receber R$ 1.000. Pronto. Tá? Então o que Maria tem que fazer para ganhar R$ 1.000? Ela tem que fazer um dashboard ou uma planilha. Tá? Se ela fizer só o dashboard, ela ganha os R$ 1.000? Ganha. Se ela fizer só a planilha, ela ganha os 1.000? Ganha. Se ela fizer os dois, o dashboard e a planilha, ela ganha? Ganha. Tá bom? Se aqui tivesse um E, aí ela iria fazer, ela era obrigada a fazer os dois para poder ganhar os R$ 1.000. Então E é diferente de ou, tá? O que a gente vai fazer? Eu tô passando o português brasileiro para vocês, para que a gente possa aplicar na fórmula, tá? Vamos entender isso agora matematicamente. Vou criar um novo cartão aqui. Vou arrastar o cartão para cá, tá? Vou ajustar, vou aqui em modelagem, nova medida. Pronto, vou inserir aqui o nome da fórmula, tá? Que vai ser OR. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um OR dentro de um IF, tá? Vocês vão entender. Lembra que a gente usou o IF. Como que funciona o IF? IF, boto aqui embaixo, aperto Tab, ele me pede um teste lógico, tá? E se esse teste lógico aqui for atendido, for verdade, aí você me traz o resultado verdadeiro. Se não, você me traz o resultado falso, tá? Então o IF a gente já aprendeu. O que a gente vai fazer? Dentro desse teste lógico aqui, ao invés da gente colocar só uma condição, a gente vai colocar duas, né? Então, lembra aqui da Maria. Caso a Maria faça um dashboard ou uma planilha, ela irá receber R$ 1.000, tá? É uma coisa ou outra. Ela tem que atender uma das duas condições.
tá? Com o if por padrão, ele vai pedir para atender alguma condição. Só que a gente pode deixar isso maior. A gente pode especificar quantas condições são. Por exemplo, meu teste lógico, eu posso passar várias condições para serem atendidas, tá? Então o que eu vou fazer? If, teste lógico, qual que vai ser o teste lógico? Dentro do teste lógico eu vou colocar um OR, tá? OR, já seleciono aqui embaixo, aperto Tab, e aí ele vai me pedir OR, ou uma coisa ou outra, né? Então eu posso colocar mais de uma condição. Lógica 1, lógica 2, eu posso colocar a lógica 1, a lógica 2. E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo da seguinte forma. E se o teste lógico, né? Qual que é o teste lógico que eu vou passar? Na planilha 1, a medida da contagem, aperto Tab, for maior que 0, vírgula, ou, agora eu vou passar a outra condição. Na planilha 1, a medida do if for igual a possui produtos, aí a gente vai trazer um resultado, tá? Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter a medida da contagem maior que 0 ou a medida if sendo igual a possui produtos para poder trazer o resultado verdadeiro. Então tem que atender ou uma condição ou outra. Se atender as duas, tudo bem. Se atender só uma das duas, tudo bem. Se não atender nenhuma das duas, aí não traz o resultado, tá? Então a gente coloca uma vírgula aqui e ele pede resultado se o teste lógico do OR for verdadeiro. Aí a gente coloca certeza que existem produtos. Certeza que existem produtos. Se não, aí eu coloco a vírgula para seguir aqui os parâmetros do if. Se não, a gente coloca não existem produtos, tá? Então eu tenho um OR dentro de um if, tá? É isso que eu tenho. Meu OR é esse aqui, ó. Tá bom? Ele tá só aqui dentro. Meu if é isso aqui tudo, tá? Então, e se na planilha 1 a medida da contagem for maior que 0 ou na planilha 1 a medida if for igual a possui produtos, aí você me traz certeza que existem produtos. Se uma das duas condições forem atendidas, essa aqui, né? Essa daqui ou essa. Essa aqui. Ou se não for nem atendida nenhuma das duas, aí você traz esse valor. Se for, você traz esse. Se não for, você traz esse, tá? Então é um OR dentro de um if. Se eu quisesse, eu poderia continuar aqui, ó, passando mais condições, tá? Então vamos dar um Enter, vamos ver o que ele traz pra gente. Ele vai trazer certeza que existem produtos. Por que ele vai trazer isso? A gente vai pegar o OR aqui, ó, que apareceu do lado direito, vai arrastar aqui pra esse cartão. Certeza que existem produtos. Por quê? Inclusive, pessoal, eu tenho que arrumar aqui, ó. Pronto. Certeza que existem produtos. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui a nossa contagem, ela é maior que 0, ela é 7, e o if está escrito possui produtos. Então, as duas condições estão sendo atendidas aqui dentro do OR. Né? Se a gente mudar, se a gente colocar se a contagem for maior que 10, ele vai continuar trazendo certeza que existem produtos. Por quê? Porque a primeira condição não foi atendida, mas a segunda foi atendida, porque a medida if vai estar com possui produtos, tá? Então, se eu der um enter, continua do mesmo jeito. Agora, se eu falar para ele que a medida da contagem tem que ser maior que 10 e a medida if tem que ser igual, por exemplo, a qualquer coisa, nenhuma das duas condições vão ser atendidas. Aí ele vai trazer que não existem produtos. Por quê? Porque nenhuma das duas condições foram atendidas. Então, e se uma das duas condições forem atendidas, você traz certeza que existem produtos. Se nenhuma das duas condições forem atendidas, você traz aqui não existem produtos. Tá? Que nesse caso ele trouxe não existem porque nenhuma dessas condições foram atendidas. Se eu mudar aqui pra, por exemplo, 2, 7 é maior que 2, a nossa contagem é igual a 7. Se ela for maior que 2, ele vai trazer aqui certeza que existem produtos. Tá? Então é pra isso que serve o OR, pessoal. É pra atender uma condição ou outra. Vou estar copiando aqui a formatação desse cartão aqui, do if, clico na página inicial, precisa de formatação, colo aqui. Bom, ele não tá colando, não sei porquê, vou clicar aqui, vou alterar manualmente mesmo. Valor do balão geral, vou no título, vou colocar título end. Ah, pronto, agora deu certo. Deixa eu clicar aqui no outro, vou colocar o título OR. Pronto, tinha esquecido de colocar o título. Tá ok, pessoal, só pra ficar organizadinho aqui, tá? A gente vai continuar, então, usando as nossas fórmulas. Então, pessoal, agora nós vamos usar as fórmulas voltadas para data e hora, tá? Vou criar aqui um novo cartão, vou colocar aqui embaixo, vou em modelagem, nova medida. E aí, o que a gente vai inserir aqui na fórmula date? Vamos criar aqui a fórmula, vou colocar o nome de date, vou estar criando a fórmula date. Ele já dá a sugestão aqui pra mim, né? É a primeira opção, tá? Aperto Tab, ele vai abrir pra mim a fórmula e ele me pede aqui 3 parâmetros: o ano, o mês e o dia. Se eu passar esses 3 parâmetros, ele vai me retornar essa data que eu passei. Então, se eu colocar aqui, ó, 2025, vírgula, passo outro parâmetro, que é o mês, 1, vírgula, dia, 6, e aí eu fecho a fórmula e dou um Enter, ele vai me trazer essa data aqui, tá? Existem outras formas também da gente usar o date, mas por enquanto eu vou trazendo só o básico, mais pra frente a gente vai ver, olha só. Eu seguro aqui, arrasto pro cartão, olha o que ele me traz. Ele me traz a data que foi passada, tá? A data com a hora. Tá? Então, vou estar nomeando aqui esse cartão, vou aqui no formatar o visual, geral, título, coloco aqui um título, coloco date. Pronto, vou clicar no cartão de cima, vou copiar a formatação, vou colar aqui. Tá ok? Vamos continuar. Então, pessoal, nós vamos usar aqui agora a fórmula dateDiff, tá? Que é para calcular uma diferença de data. Um exemplo que a gente vai usar aqui é para poder calcular o intervalo de uma data para outra, tá? Então, vou criar aqui um novo cartão, vou colocar aqui do lado, vou em modelagem, nova medida, e vou estar colocando aqui o nome da medida de dateDiff, tá? Então, vamos lá, pessoal. Opa, cliquei errado, deixa eu voltar. Voltei aqui, modelagem, nova medida. Então, o nome da medida é dateDiff. Beleza, criei o dateDiff. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui, iniciar a nossa fórmula, né? dateDiff, ele já dá a sugestão ali pra mim, eu aperto o Tab, que é essa opção que eu quero, e ele me pede 3 parâmetros: a data 1, vírgula, a data 2 e vírgula, o intervalo, tá? Então o que eu quero fazer? Primeiro eu vou passar pra ele a data 1. Eu já vou passar no formato de data, que é pra ele poder entender, tá? Então qual que é a data 1? Eu vou colocar um date. Segunda opção, que essa aqui aperta o Tab, qual que é a data que eu quero passar? Que tem o ano, o mês e o dia. Aqui eu tô definindo meu formato de data, por isso que eu coloquei esse date, tá? Então eu vou colocar aqui date, ano 2025, o mês vai ser o mês 1, vírgula, o dia vai ser o dia 1, tá? Esse aqui é meu primeiro valor. Aí eu vou passar agora o segundo valor, coloco uma vírgula, vou passar o segundo valor, segunda data. Qual que vai ser o formato? Vai ser um formato de date. Seleciona, aperta Tab, abre aqui pra mim, ele vai me pedir o ano, o mês e o dia. 2025, vírgula,
mês 1, dia 12, tá? E eu vou fechar aqui com parênteses. E agora o que a gente fez? Eu coloco uma vírgula e presta atenção. Coloquei a primeira data, que é essa aqui, no formato de data, tá? Coloquei a segunda data, que é essa aqui, tá? No formato de data. E agora eu vou passar o intervalo, tá? Que é aqui dentro da fórmula dateDiff, tá? Tem dois valores com suas tipagens definidas dentro da fórmula dateDiff. O que eu vou passar aqui no intervalo? Vou passar o day, tá ok? Então clique no day para definir o que é o intervalo. Fecha aqui a fórmula. Então, só pra gente recapitular. Traz pra mim o dateDiff, a diferença de data da primeira data, que é essa aqui, que tá nessa tipagem, da segunda data, que é essa aqui, com o intervalo de dias. Então eu quero saber o intervalo de dias entre essas duas datas, tá? Eu vou pegar e vou dar um enter. Ele vai trazer aqui pra gente, aqui no cantinho direito, o dateDiff. Eu vou pegar o dateDiff e vou arrastar pra cá. Olha só, ele trouxe 11, tá? Porque do dia 1 até o dia 12 se passaram 11 dias. Então ele contou pra mim. Se eu alterar aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 20, ele traz pra mim também, tá? 19 dias. Do dia 1 até o dia 20 passaram 19 dias. Tá bom, pessoal? Essa é a fórmula dateDiff. Vou estar arrumando aqui, deixa eu chegar pra cá. Deixa eu colocar um título pra ela. Vou aqui, geral, ativo o título, dateDiff. Tá? Copio aqui a forma, vou na página inicial, pincel de formatação, copiei a formatação, colei aqui, tudo certo. Vamos seguir em frente. Agora eu vou trazer pra vocês, pessoal, o year, que é o ano, tá bom? Vou criar aqui um novo cartão. E basicamente pra que serve? Serve pra gente pegar o ano, tá? Pode ser o ano de alguma data, de alguma coisa. Então a gente vai usar aqui pra pegar, no caso, o ano do nosso date, que é a nossa data. Tá? Como é que eu vou estar fazendo aqui? Criei o cartão, vou na modelagem, vou clicar em nova medida, tá bom? Tá ok? Criei aqui uma nova medida. Agora eu vou colocar o nome dela de year, tá? E o que a gente vai querer pegar? Year não, vou estar colocando de year 2, tá? Vamos lá. O que a gente vai querer pegar? A gente vai querer pegar o ano da data. Então repara que eu tenho aqui a medida de data, que é a medida date, né? E ela traz uma data pra mim. Essa medida aqui. Se eu quiser pegar só o ano dessa data, tem como. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a medida year, vou lá embaixo, né? Seleciono a medida que eu quero, aperto o tab, ele abre pra mim e me pede um parâmetro. O que ele me pede? Ele me pede uma data. Entendeu? Quem que é a data que eu vou passar pra ele aqui é a medida date. Então acessa a planilha 1 e passo a medida date e dou um enter, tá? Então ele vai trazer o ano da data pra mim, o ano da medida date, tá? Então aí se eu pegar aqui agora no canto direito, ó, e arrastar pra dentro do cartão, olha só, ele trouxe o ano da medida date, tá bom? Vamos seguir, pessoal. Existem outras fórmulas que a gente pode usar pra pegar o mês, pra pegar o dia, e é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Antes, deixa só eu nomear aqui, vou aqui no geral, vou no título, ativo o título e coloco o nome da fórmula de year, tá? Vou no cartão do lado, clico no cartão do lado, página inicial, pincel de formatação, tô com o pincel selecionado, colo a formatação aqui, tá? A gente vai criar agora um novo cartão. Vou colocar ele aqui, a gente vai pegar o mês e o dia, tá? O que a gente tem que fazer? A gente pode pegar aqui na fórmula year. Basicamente, a única coisa que a gente tem que fazer, vou clicar aqui no meu cartão, vou em modelagem, nova medida. A única coisa que a gente tem que fazer é mudar o nome, tá? Da fórmula, certo? Então se eu quiser pegar o month, que é o mês, month, né, que é o mês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar aqui, ó, eu passo month. Pronto. Então pega da medida date da planilha 1, o month, que é o mês. Dá um enter. Ele vai pegar pra mim o mês da medida, tá? Aqui, ó. Deixa ele criar aqui do lado. Criou, vou arrastar pra cá. Tá lá, trouxe o mês 1. Tá aqui, o mês tá aqui no meio da nossa medida. 6 de 1 de 2025. Tá ok? Vou estar nomeando aqui também esse cartão. Vou no formatar visual, geral, ativo o título. Coloca o título aqui. Dou um enter. Clico no cartão de cima, página inicial, pincel de formatação, coloco a formatação aqui. Tá? Vou chegar um pouquinho pra cá. E olha só, tem como a gente criar também, pegar, né, o dia. O que a gente vai fazer? Vamos criar um novo cartão. Vou colocar ele aqui. Vou estar indo na modelagem, nova medida. Ele vai criar aqui pra mim. Eu vou usar day, tá bom? Vou estar usando day. E o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui a forma que eu já tinha copiado. No lugar de year, que é o ano, eu vou colocar o day, que é o dia. Pronto, ele vai trazer o dia pra mim, da data, tá? Então eu tô fazendo assim, pessoal, só pra que vocês possam entender que são fórmulas que a gente usa pra pegar as coisas, tá bom? Apareceu aqui do lado direito, olha só, vou arrastar aqui pra dentro do cartão, pronto, ele trouxe o dia 6, né? Que é o dia daqui da data, o dia da medida data. Pega o dia dentro da planilha 1, que é a tabela, dentro da medida data, tá? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z, pronto. Vou estar formatando aqui esse cartão também, vou aqui no formatar visual, geral, título, ativo, coloco como day. Tá? Vou aqui no month, página inicial, pincel de formatação, copio a formatação, clico no cartão do lado pra pegar, pra colar a formatação. Eu vou estar arrumando aqui, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Vamos agora, pessoal, para as fórmulas focadas em textos, tá bom? Então vou criar aqui um novo cartão, vou colocar esse cartão aqui, vou na modelagem, vou criar uma nova medida. E olha só o que a gente vai usar agora. A gente vai estar usando o concatenate, tá? Que é usado para concatenar, tá bom? A gente vai escrever aqui então o nome da medida, certo? Vou digitar concatenate, ele já vai aparecer aqui pra mim. Eu vou usar essa primeira, vou apertar o tab e ele vai abrir a fórmula. O que ele faz? Basicamente ele concatena uma coisa com a outra. Então ele me pede para passar um texto 1 e depois para pôr uma vírgula e passar o texto 2. Então são dois parâmetros, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro parâmetro que é o valor total da soma de vendas é D. E aí eu vou dar um espaço e vou fechar aspas. Pronto. Deixa eu ver espaço, aspas, tá certo. Vírgula. Passei meu primeiro texto, certo? Agora eu vou passar meu segundo parâmetro, tá? Passei o primeiro parâmetro, que é essa frase, vou passar o segundo parâmetro. Quem que é o segundo parâmetro? É a soma, tá? Soma do quê? Da planilha 1. A gente não criou a medida de soma? Então, a soma da planilha 1 é a medida. Passei aqui, vou fechar o parênteses e ele vai trazer pra mim a fórmula concatenate aqui do lado, tá? Do lado direito. Trouxe aqui pra mim, eu vou pegar e vou arrastar lá pro cartão. E olha só o que ele traz pra mim. Ele traz pra mim o texto, o valor total da soma de vendas é D, espaço, o espaço tá dentro do texto, 21 mil, que é o que? O resultado da medida soma, que a gente fez aqui em cima, ó. Essa medida aqui, tá? Que é a medida que soma aqui o valor total, tá bom? Vamos voltar lá pro nosso relatório, pro nosso dashboard. Vou estar colocando o título aqui, vou aqui em formatar, geral, título, ativo, coloco o nome da forma. Tá? Copio aqui a formatação de cima, colo embaixo. Pronto, deixa eu arrastar pra cima aqui, tudo certo. Vamos seguir o fluxo. Vamos usar agora, pessoal, a fórmula substitute, tá? Que é para substituir. Então vou criar aqui um novo cartão.
Vou colocar esse cartão aqui, vou em modelagem, nova medida. E o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir algum valor, tá? Vocês vão entender. Tô aqui com a medida, vou colocar o nome da fórmula, certo? Definir o nome, vou chamar a fórmula, substitute. Seleciono a segunda opção, essa que eu quero, aperto um Tab. Repara que ele passa pra mim aqui qualquer estrutura, né? E eu vou ter que passar esses parâmetros aqui pra ele. Então chama a fórmula, ele me pergunta qual que é o texto que eu quero substituir, né? Que é o valor. E ele me pergunta qual que é o old test, que é o texto antigo, e qual que vai ser o new test, que é o novo texto, certo? Esse último parâmetro aqui a gente não vai mexer, tá? Vamos lá, o que, que eu vou fazer então? Eu vou passar pra ele qual que é o texto que eu quero alterar. Eu vou pegar esse texto que a gente criou aqui da fórmula concatenate, tá? Então eu vou na planilha 1, acho aqui a medida concatenate, aperto o Tab. Esse é o texto que eu quero alterar, é o texto da medida concatenate, tá? Vou passar o texto antigo, tá? Então qual que é o texto antigo? É o texto que já tá aqui, tá? Que é o texto que eu quero substituir. Então vou colocar, abre aspas, o valor total da soma de vendas é de e o espaço, tá? Pronto. Fechei aqui. Esse é o texto antigo, que é o texto que eu quero substituir. Então, onde tiver esse valor, é para inserir um novo valor. É para substituir. Então, eu coloco vírgula e eu passo o novo texto. Que eu vou colocar. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Vou abrir aspas, tá? Vou colocar a soma total das vendas é de espaço, fecha aspas. Fecho a fórmula com parênteses, tá? Dou um Enter e ele vai trazer aqui pra mim. Então, ele trouxe a fórmula substituta aqui do lado, tá aqui embaixo, tá carregando. Pronto. Eu vou arrastar essa fórmula pra cá. E olha só, ele trouxe o mesmo resultado do concatenate, só que substituiu o texto que eu pedi, tá bom? Então vamos aí seguir o fluxo. Vou estar renomeando aqui a forma, vou em geral, ativo o título, coloco aqui substitute, dou um enter, vou copiar aqui a formatação de cima e colar embaixo. Vamos seguir o fluxo. Bom, só vou arrastar aqui um pouquinho pra cima. A próxima fórmula que a gente vai usar vai ser a fórmula upper, tá? Vou criar aqui um novo cartão. Criei o cartão, coloquei aqui, vou em modelagem, nova medida. E a gente vai estar deixando maiúsculo o texto da medida substitute, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o nome da fórmula. Vou chamar a fórmula, upper, apareceu aqui pra mim, eu aperto um Tab, e ele me pede um texto como parâmetro. Qual que é o texto que eu vou passar pra ele? É o texto dessa medida aqui, da medida substitute, tá? Que é da medida de substituição. Então o que eu vou fazer? Eu vou na planilha 1, vou procurar aqui a medida, achei, tá aqui, vou apertar o Tab, vou fechar com um parêntese e vou dar um Enter. Olha o que ele vai fazer, ele vai trazer o mesmo texto pra mim, só que ele vai trazer com letra maiúscula, tá? Então ele trouxe aqui do lado direito, eu vou clicar, vou arrastar pra dentro do cartão, e olha só, ele trouxe o mesmo texto, só que com tudo maiúsculo, tá? Vou estar renomeando aqui, pessoal. Vou aqui no formatar visual, geral, título, e vou colocar o nome da fórmula. Prontinho, coloquei, vou clicar no de cima, página inicial, pincel de formatação e colocar a formatação embaixo, tá? Vamos seguir o fluxo. Pessoal, e assim como existe o upper, que é o superior, existe também o lower, que é o mais baixo, tá? Que um é o superior para aumentar e o lower que é mais baixo para diminuir. Então vou criar aqui um novo cartão. O que eu vou fazer? Vou arrastar pra cá esse cartão, vou diminuir, tá? Olha só, vou chegar tudinho pra cá. Bacana, vou aqui em modelagem, nova medida. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estar criando uma nova medida, tá? Com o nome aqui da nossa fórmula, que é o lower, tá, pessoal? Então chamei aqui a fórmula, certo? Ela apareceu, eu abri o parêntese, e ele me pede um texto. Qual que é o texto que eu vou passar? Eu vou passar o texto que está na tabela planilha 1, que é a medida upper, certo? Selecionei ele aqui, fechei o parêntese, vou dar o enter, e olha só o que ele vai trazer pra mim, ele vai trazer tudo minúsculo, tá? É isso que ele vai fazer. Lower já apareceu aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, pessoal. Aqui, vou colar, pronto, coloquei aqui no cartão, e ele trouxe tudo minúsculo. Então ele pegou a medida upper e trouxe tudo minúsculo, certo? Ele alterou o texto. Vou estar formatando aqui, vou clicar no cartão, formatar visual, geral, vou ativar o título, o nome do título vai ser o nome da minha fórmula, lower, ok. Vou estar clicando na célula de cima, página inicial, pincel de formatação e cola embaixo a formatação. Vamos seguir o fluxo. Bom, pessoal, e na próxima fórmula que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai usar outra base de dados, tá? Também vou estar deixando aí na descrição, no repositório. Então vamos importar pra cá. Planilha 2. E repara só o seguinte. Nessa planilha 2, eu tenho duas abas, tá? Que serão minhas duas tabelas. Tá? Então eu tenho aqui a planilha 1 e a planilha 2. Tá? Vou clicar em carregar as tabelas para que vocês possam entender. E olha só, eu tenho a planilha 1 e tenho a planilha 2. Eu vou aqui na exibição de modelo. Vocês vão entender a relação, tá? Olha só, na planilha 1, deixa eu colocar de cá. Na planilha 1 eu tenho a data da venda, o ID da venda, o ID do produto, a quantidade e o valor total. Na planilha 2 eu tenho a categoria, o ID do produto, o nome do produto e o preço unitário. Repara que aqui, ó, o ID do produto que está na planilha 2 também está na planilha 1, tá? Então o mesmo dado que está sendo mencionado aqui é o dado que faz referência a esse dado daqui, tá? O ID do produto da planilha 2 é o mesmo dado aqui da planilha 1. Certo? Esse identificador de produto que está aqui na planilha 1 se refere ao produto que está aqui na planilha 2. Se a gente der dois cliques aqui na relação, a gente consegue ver, ó, planilha 1 o ID do produto e na planilha 2 o ID do produto. Tá? Então esse objeto aqui está fazendo referência a esse outro objeto, ok? E agora nós vamos poder trabalhar com a nossa fórmula. Repara que é o seguinte, a planilha 1, né, que é a planilha de vendas, ela tem os dados da venda, tem o ID do produto, mas não tem o nome, né? Se eu for na planilha 2, eu tenho o nome do produto. O que eu vou fazer então com a função related, né, que significa relação, significa relacionado? Eu vou trazer o nome do produto aqui para a planilha 1, tá? Na planilha 2 eu tenho o nome do produto, na planilha 1 eu não tenho. Então como é que eu vou trazer o nome do produto aqui para a planilha 1? Através do ID do produto. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui na página inicial, vamos criar uma nova coluna.
Vou colocar o nome dessa coluna de nome. Deixa eu criar de novo, nova coluna. Nome do produto, tá? Esse é o nome da coluna. E o que a gente vai estar colocando aqui? A gente vai chamar a função related, certo? Vamos acessar a planilha 2 e trazer o nome do produto. Então vai na planilha 2 e pega o nome do produto, certo? Aqui, ó, e dá um enter. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar através do ID, né? Qual que é a relação que existe na planilha 2 com esse ID. E através dessa relação ele traz o nome do produto. Então ele pega esse objeto aqui, procura na planilha 2, acha e traz o nome do produto, que é a coluna que eu pedi para ele trazer. Essa é a função related. E agora, pessoal, nós vamos usar a fórmula filter, tá? Nós vamos usar filter para poder filtrar dados, tá ok? Então vou aqui no campo de dashboard, vou estar inserindo um cartão e vou clicar em cima, modelagem, nova medida. E vou estar criando a medida filter, né? Aliás, vamos usar filter dentro de um cálculo, tá? Então o que eu quero fazer? Eu vou calcular e ele me pede uma expressão. Então o que eu vou estar calculando? Vou estar calculando uma soma. Então abre um sum de soma. E o que eu vou querer somar? Na planilha 1, o valor total, certo? Fecho aqui, soma pra mim na planilha 1 o valor total e ele traz pra mim o valor total. Se eu der um enter. Olha só. Dei um enter, vamos ver o que ele vai trazer. Ele trouxe aqui pra gente, eu vou arrastar o filtro aqui pro cartão. Ele trouxe 300. Se a gente for lá na tabela, no valor total tá aqui, ó, 100 mais 50, 150 mais 150, 300. Então ele tá trazendo a soma. Ok, só que eu quero fazer o quê? Eu quero filtrar essa soma. Tá bom? Como que eu vou filtrar essa soma? Eu quero que ele some o valor total somente das linhas que contém no nome do produto e smartphone. Tá ok? Tem como a gente fazer isso. Então eu vou voltar lá no dashboard, vou alterar aqui a minha fórmula e vou falar pra ele o seguinte. Vou colocar uma vírgula e vou colocar uma condição, filter. Aliás, eu tenho que tirar esse parêntese aqui. E aí eu coloco uma vírgula e coloco a expressão filter. Abro aqui com tab e o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar na planilha 1, ele pede para mim passar a tabela e a expressão que eu quero filtrar. Na planilha 1, vírgula, eu quero filtrar o nome do produto, que está na planilha 1. Tá? O que eu quero filtrar no nome do produto? Eu quero que ele seja igual a smartphone. Para trazer só o valor total dos smartphones. Aí eu fecho aqui com parênteses. Quando eu fecho com parênteses, eu estou fechando meu filtro. E aí eu coloco outro parêntese para fechar minha fórmula. Tá? Então vou dar o enter. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer para mim aqui 250, porque se eu for lá na tabela, o nome do produto smartphone aparece na primeira e na terceira linha. 150 mais 100, 250, tá? Então a expressão filter é a expressão que a gente vai usar para poder filtrar algo que a gente queira, algo dentro de um resultado, tá? Vou estar alterando aqui, vou no geral, vou adicionar um título, filter, vou dar um enter, vou colocar em negrito, vou colocar o tamanho da letra 30, vou deixar alinhado aqui no meio e prontinho, pessoal. Vou chegar para cima, pronto. Vamos também, pessoal, agora usar a fórmula calculate, tá? Então vou criar aqui um novo cartão, vou colocar aqui do lado do filter, tá? Vou clicar, vou no inserir, vou na modelagem, aliás, nova medida, tá bom? E nós vamos usar a fórmula calculate, tá? Então vou nomear aqui como calculate. O que eu quero calcular? Eu abro aqui a fórmula, aperto um tab, ele pede pra mim uma expressão, tá? A expressão que eu vou passar vai ser uma expressão de soma, então coloco um sum. Abro aqui a fórmula de soma, vou na planilha 1, pego a coluna valor total, fecho aqui, eu quero saber quanto que é o resultado da soma do valor total, menos, vou abrir aqui uma nova soma, o resultado da soma do valor total vezes 0.2, que no caso vai dar 20% da soma do valor total, né? E aí eu fecho aqui com parêntese e coloco aqui outro parêntese. E tem que ter um parêntese aqui também, pessoal, peraí. Agora vai dar certo. Pronto, teclei o Enter e olha só, ele trouxe aqui pra mim o cálculo, tá? Eu vou arrastar pra dentro do cartão. Vou fechar aqui. Trouxe aqui o cálculo, tá? Vou estar mexendo no visual. Vou aqui no geral, no título. Vou aqui colocar o calculate. Pronto, vou aqui no geral, vou pro meio. Vou colocar no meio, né? Vou colocar em negrito. Vou colocar 30. Pronto. Então ele trouxe aqui pra mim o cálculo, né? A soma do valor total da planilha 1. Soma a coluna valor total, guardou esse resultado, depois subtraiu pelo resultado da outra conta, que é a soma da coluna do valor total vezes 0.2, que dá 20%. Então pega a soma do valor total e subtrai por 20% da soma do valor total. Deu 240, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos abordar outras fórmulas aqui, tá? Que podem realizar cálculos mais complexos. Enfim, vamos seguir aqui o fluxo. Então, pessoal, vou estar aplicando aqui a fórmula distinct, tá? Que é a fórmula para trazer valores distintos, tá? Para mim aplicar isso, eu vou ter que aplicar numa tabela, tá? Em um gráfico não funciona, tem que ser numa tabela, porque ela vai trazer valores pra gente, entendeu? Então, ela vai trazer um valor que tá em outro lugar, tá ok? Então, se ela vai trazer valores, ela vai ter que estar numa tabela, ok? Vamos lá. Eu vou aqui na página inicial e eu vou clicar em nova tabela, tá? Vou criar uma nova tabela, essa nova tabela vai se chamar distinct. E eu vou chamar minha fórmula aqui. Digitei, apertei o tab, abriu. O que eu vou estar passando? Eu vou estar passando a planilha 1 como parâmetro, né? Na planilha 1, pega os valores distintos dos nomes da coluna nome do produto, tá? Vou dar um enter. E olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar todos os valores distintos da coluna nome do produto, da planilha 1. Aqui trouxe smartphone e notebook. Se eu for lá na planilha 1, veja bem, os valores distintos que eu tenho é smartphone e notebook, certo? Então, é isso. Vamos seguir aqui o fluxo. Pessoal, então agora nós vamos fazer o top N. Essa base aqui, que eu também vou estar deixando disponibilizado aí no repositório.
top N, pessoal, ele serve para criar um tópico, tá? Serve para criar um top 5, um top 10, um top alguma coisa. Basicamente é um ranking dos primeiros colocados. Então aqui na nossa base de dados eu tenho uma tabela de vendas, tá? Tem aqui a data da venda, ordem, SKU, tal. E aqui tem o faturamento, tá? O que a gente vai fazer para começar a poder evoluir, para começar a progredir aí o nosso top N, tá? Eu vou primeiro somar o faturamento dessa tabela, tá? Então eu vou clicar aqui em cima da tabela, vou em nova medida e vou estar criando uma medida aqui, tá? Que vai se chamar total faturamento, certo? E eu vou fazer o que? A soma da tabela F vendas a coluna faturamento, tá? É isso que eu vou fazer. Soma o total da coluna faturamento que está na tabela vendas, tá? Vou criar essa medida aqui, vou dar um enter. Vamos então aqui no nosso relatório e nós vamos olhar quanto que deu o valor desse faturamento. Eu vou clicar aqui no cartão, pronto, vou arrastar essa medida para cá. E olha só, ele trouxe um resultado aqui pra gente, tá? Então a gente já sabe que a nossa medida está trazendo um resultado. E agora o que eu quero saber? Eu quero saber os top 5 produtos que mais faturaram, tá? Que tiveram maior faturamento. Lembra que se a gente voltar lá na tabela de vendas, aqui ó, então na tabela de vendas tem a venda, tá bom? Tem a ordem de compra, tem a quantidade vendida, tem o ID da loja, tem o ID do cliente, tem os dados aqui. E eu quero saber qual que é o produto que mais vendeu. Aqui no SKU eu tenho o código do produto que foi vendido, tá bom? Na tabela de produtos eu também tenho o SKU do produto, tá aqui ó, tá bom? Nessa coluna. Se eu vier aqui na exibição de modelo, a gente vai ver que a tabela de vendas e a tabela de produtos, elas se relacionam, tá? Então eu tô aqui com a tabela de produtos e o SKU ele se relaciona aqui com a tabela de vendas, tá bom? A gente der dois cliques aqui ó, nessa relação, se a gente passar o mouse a gente vê ó. Opa, cliquei errado, peraí. Olha só, o SKU da tabela de vendas se relaciona com o SKU da tabela produtos. Aqui, ó. Então é o mesmo dado, se refere ao mesmo objeto. E agora o que eu vou fazer? Vou na página inicial e vou criar uma nova tabela, tá? Clico aqui em nova tabela. E dentro dessa tabela, eu já vou colocar minha fórmula, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, top 5 produtos. E vou digitar o top N, que é pra ele abrir a fórmula. E aqui, pessoal, no início do top N já é me pedido o primeiro parâmetro, né? Que é o N-value, que é o número do top. Né? Então, vai ser o que? O top 3, o top 5, o top 10, o que vai ser? Bom, aqui no meu caso vai ser o top 5, tá? Então, vou apertar Shift Enter, vou digitar o 5, vou colocar uma vírgula e vou passar agora para o próximo parâmetro. E aí aqui, pessoal, ele me pede um outro parâmetro, né? Que é a tabela. Então, o que eu tenho que passar aqui? A tabela que eu quero fazer o meu tópico. Eu posso usar all para pegar toda a tabela, né? Ou então eu posso usar values para pegar uma coluna respeitando algum filtro, algo mais específico. Como eu quero trabalhar em cima de tudo, eu vou estar usando all, tá? Então por que eu vou estar usando all? Porque ele vai pegar toda a tabela, sem filtros, sem nenhuma restrição, tá? Eu vou até apertar aqui o Shift Enter, vou colocar o all, vou apertar Tab, ele abriu a fórmula pra mim. Então eu quero pegar tudo, né? Mas é tudo da onde? É da tabela de produtos, tá ok? Sem nenhuma restrição, sem nenhum filtro. Vou estar fechando aqui, vou colocar uma vírgula e vou estar colocando o próximo parâmetro, order by expression. Então qual que é a expressão que você vai querer usar para poder ordenar os dados, tá? Vou dar um Shift Enter e eu vou estar colocando aqui o total faturamento. Tá bom? É essa coluna que eu vou usar para poder ordenar os dados, já que eu quero trazer o tópico do total de faturamento. Ok, pessoal, poderia passar outros parâmetros aqui, só que nós vamos fechar a nossa fórmula do jeito que está, tá bom? Deixa eu colocar o parêntese, dar um Enter. Opa, só um momentinho. Aqui apagou, ó. Deixa eu fechar. Deixa eu dar um Shift Enter, pronto. Agora ele vai retornar pra gente. E aí o que ele fez? Ele trouxe aqui, ó, os 5 produtos, certo? Que tiveram um valor maior no total do faturamento, tá? Então como aqui eu coloquei all, eu falei pra ele pegar tudo. Tá? Aí eu passei como parâmetro de produtos e ele pegou tudo referente à tabela de produtos que está no total faturamento. Trouxe aqui pra mim os 5 produtos mais vendidos, que foram os que mais tiveram o faturamento, tá? Mais estiveram presentes ali no faturamento. E o que eu posso fazer? Eu posso até deixar mais dinâmico aqui essa tabela, tá? Por exemplo, eu posso passar parâmetros. Então na tabela de produtos, eu posso trazer a coluna SKU e também, vou colocar uma vírgula, na tabela de produtos, eu posso estar trazendo o nome do produto. Tá? Então agora eu vou trazer essas colunas referente à tabela produto, referente a esse objeto produto, que mais estiveram presentes no total faturamento, que é as mesmas linhas que estão aqui, só que ele só vai trazer essas duas colunas, o SKU e o nome do produto, tá? O SKU e o nome do produto, porque o SKU ele não se repete, então a gente consegue ser assertivo. Se eu der o Enter, olha só, pronto, ele trouxe o SKU e o nome do produto. E aí se eu quiser saber qual que foi o valor do faturamento de cada produto, olha o que eu posso fazer. Eu crio uma nova coluna, então eu clico aqui com o botão direito na tabela, nova coluna, vou colocar o nome da coluna de faturamento do produto, e vou estar colocando aqui, pessoal, a fórmula. Aliás, a medida, né, que a gente criou, que é o total faturamento. Eu puxo ela pra cá. Não foi, eu vou escrever. Total faturamento. Pronto, eu vou dar um Enter. Olha o que ele vai trazer. Ele trouxe pra mim o faturamento total, o total do faturamento. Só que ele trouxe o valor total de tudo, que é o valor que a gente pegou aqui, ó. Tá vendo? Como que eu vou consertar isso aqui? Porque eu tô pedindo pra ele trazer a medida. Ele trouxe, só que ele ainda não entendeu que eu quero pegar dentro dessa medida só o faturamento do monitor, depois só o faturamento do teclado, depois só o faturamento do outro monitor. Ele não entendeu que eu quero trazer os valores fatiados aqui, certo? Ele não entendeu que essa coluna deve trazer o total do faturamento de acordo com o nome do produto, ou SKU, tá? A gente vai fazer ele entender isso agora.
Por que que isso está acontecendo? Porque essa tabela que a gente criou de top 5 produtos, ela ainda não está relacionada com a tabela de vendas, tá? Então nós temos que relacionar. Vamos clicar aqui embaixo, certo? Olha só, a tabela de top 5 produtos está aqui. Ela não tem nenhuma relação, certo? Vou chegar para cá. Pronto. E olha só, a tabela de vendas está aqui, pessoal. Ela não está se relacionando com a tabela top 5 produtos. Então o que que a gente faz? A gente estabelece a relação, tá? Da mesma forma que o produto que é vendido está sendo mencionado na tabela de vendas, o produto que está no top 5, que também está na tabela de vendas, ele tem que se relacionar, tá? Porque esse produto aqui, que está nesse ranking, que está nesse tópico, ele está dentro da tabela de vendas. Então vou pegar o SKU aqui do top 5 produtos e vou encostar aqui no SKU da tabela F vendas. E olha só, vai criar uma relação. O top 5 produtos se relaciona agora com a tabela F vendas, através do SKU, tá? Porque é o mesmo objeto, o SKU do produto. Relacionamento aqui, ele é de um para muitos, tá? Porque é um SKU para muitas linhas, né? E pode acabar se repetindo na tabela de vendas. Então, por exemplo, o produto, ele não repete aqui na tabela do top 5, porque é uma única vez que ele aparece. E quando aparece, já aparece o valor total do faturamento. É isso que a gente quer. Já na tabela F vendas, ele pode se repetir várias vezes, porque aqui está armazenada todas as vendas. Então, tabela top 5 produtos, o produto só aparece uma vez e a gente vai mostrar o total do faturamento. Tabela F vendas aparece todas as vendas, então aquele produto ele se repete. Por isso que a relação é de um para muitos. Um SKU da tabela top 5 produtos para muitos SKUs da tabela F vendas, tá? Vou dar um salvar aqui. E agora, se a gente voltar lá na tabela, pessoal, olha só, o faturamento ele já atualizou. Por quê? Porque agora o Power BI sabe que esse SKU aqui, que está nessa tabela de top 5, faz referência ao SKU da tabela F vendas. Então é o mesmo objeto, tá? Ele conseguiu agora trazer do jeito que a gente queria.